Graça e paz, boa noite. Bem-vindo você que já está aqui conosco. Vamos iniciar dentro de instantes a nossa live desta noite. Vamos concluir a matéria que nós vimos na semana passada, dos 3 poderes. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Boa noite para você que já está aqui conosco nesta noite. Aleluia. Aleluia. Amém. Bem-vindos você que já estão conosco. Graças a Deus pela sua vida, Pastor Pedro Martins. Glória a Deus. Bom tê-lo conosco. Maria Aparecida Nunes também conosco, irmã Cida. Bem-vinda. Estou aqui visualizando vocês aos poucos, mas eu vou saudando a cada um neste momento. E vamos iniciar mais esta live. Eu quero pedir que você esteja comigo agora em oração. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, orarmos a Ele em gratidão. Que você possa, junto comigo agora, expressar a sua gratidão a Deus através da oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença neste momento, colocando no teu altar as nossas vidas. Ó Deus amado, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedindo a Deus que o Senhor venha sondando o nosso coração, vê em nós aquilo que ainda precisa de mudança, que ainda precisa ser mudado e transformado e lapidado nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados neste momento. Perdoa, Deus amado, os nossos delitos, os nossos erros. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Precisamos do seu perdão em todo o tempo. Pai, nós queremos também expressar aqui a nossa gratidão a Ti por mais esta live, pela oportunidade de estarmos aqui, pelo cuidado do Senhor conosco, com a nossa casa, pela provisão do Senhor em todo o tempo sobre a nossa vida, através da saúde, através do alimento, através da nossa família. Senhor, nós somos gratos a Ti
por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Toma a direção desta live agora. Peço que o Espírito Santo esteja conduzindo tudo aquilo que nós estivermos aqui falando. Em teu nome. Assim eu já agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos aqui conosco. Renata também lá de Cunha. Soraya também conosco. Bem-vindos, meus queridos. A Verlândia também conosco. Alguns eu já consigo visualizar aqui, já conheço. Outros eu ainda vou entrando, tá bom? Me aguarde, por favor. Mas eu quero saudar Irmã Maria, pedindo oração pela Sueli, que está internada. É Covid, irmã, que ela está enferma por conta do vírus, é o coronavírus. Depois a irmã precisa, por favor, informar para mim, tá bom? Para que eu possa acrescentar aqui a nossa lista. Angélica também conosco, bem-vinda também, minha amada. Então, nós vamos iniciar hoje esta live e na semana passada nós fizemos a primeira parte dela, quando falamos dos 3 poderes. E nós vimos aqui sobre o poder legal, sobre o poder tradicional e o poder patriarcal. E eu me lembro que nós frisamos bem quando a Bíblia diz que só existe um poder legítimo, que é o poder de Deus. E como é bom nós sabemos do poder dele, da grandeza dele. A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então é o poder de Deus, é a ação de Deus sobre a nossa vida, em todo o tempo. Amém? Amém, irmã Maria, eu já estou anotando aqui, tá bom? Aleluia. E hoje na semana passada nós fizemos um ponto, que era o ponto onde fala do poder do dinheiro. Falamos muito sobre o poder do dinheiro, sobre a força que o dinheiro exerce nas nossas vidas. E a palavra dele diz que, a palavra de Deus diz que ele é a raiz de todos os males. Então nós precisamos estar atento ao lugar em que nós colocamos o dinheiro nas nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos falar do ponto 2. Que cita, na realidade, o poder da paciência. Falar do poder da paciência é muito importante também, porque é algo que nós precisamos ter em todo o tempo, né? Paciência. Irmã Rita também conosco. Paz, minha amada. Melhoras aí para você. Que bom que você conseguiu entrar. Então, vamos falar do poder da paciência, que está lá em Tiago 5, de 7 a 11. Tiago 5, de 7 a 11. Se você está aí com a sua palavra, pode abri-la, sua espada. Tiago 5, de 7 a 11, diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E o versículo 11, último. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, essa palavra hoje de paciência é para mim e para você. Que nós possamos aprender com Jó, aprender com tantos profetas da Bíblia, aprender com essa palavra de Tiago sobre paciência que nós estamos hoje tratando aqui. Nós aprendemos que todo poder e autoridade pertencem a Deus e procedem de Deus.
E aprendemos também na semana passada que o dinheiro é poderoso para produzir injustiças sociais. Falamos muito sobre isso. E ainda aprendemos que Deus julgará a todos, principalmente quanto à maneira de usar o dinheiro. Hoje nós vamos falar então do poder da paciência, quando Tiago cita que o poder da paciência na vida daqueles crentes que sofrem injustiças. E ele cita um texto de Tiago 5:7 que diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Nós vemos aqui 4 lições nesse texto, onde nós vamos falar sobre a paciência, principalmente daqueles que sofrem injustiças. Não é fácil ser paciente quando somos injustiçados, mas é aquilo que a gente sempre precisa lembrar. Ninguém foi mais injustiçado do que o próprio Jesus. E, no entanto, ele se manteve ali, paciente, submisso e à vontade do Pai e em amor a cada um de nós. Então, que nós possamos aqui refletir sobre o poder da paciência, quanto ela age nas nossas vidas. Eu quero citar o número 1 aqui. A paciência é a capacidade de se esperar no Senhor e a atitude determinada para enfrentar situações difíceis, circunstâncias difíceis. Bem-vinda conosco também, Dulce Tenca. Bom tê-la aqui conosco. Então, a paciência é a capacidade de esperar em Deus. E eu quero dizer que nós, principalmente as mulheres, temos dificuldades muitas vezes em ser pacientes. Por quê? Porque as mulheres, elas sempre elas são muito inquietas com as situações. Elas querem ver a coisa acontecer rapidamente. Bem-vindo também a Milton aqui conosco. Bom tê-lo conosco. Então, as mulheres, eu digo as mulheres porque as mulheres são mais inquietas, esperando resultados, respostas imediatas. Então, elas são um tanto mais apreensivas quanto às respostas que vêm. Então, a paciência é a capacidade de esperar em Deus. Lembrando sempre do texto do Senhor que diz, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Quando nós refletimos sobre esse texto, nós nos lembramos que há o tempo certo para as coisas acontecerem. Então, nós precisamos ser pacientes e esperar no Senhor. E, principalmente, nas atitudes determinadas, nos momentos que nós devemos agir com mais paciência ainda, são nas situações difíceis. Quando nós fazemos uma petição a Deus, quando nós colocamos uma necessidade a Ele, nós já queremos de imediato a resposta do Senhor. Nós já esperamos para agora que Deus resolva essa situação, que Deus mude esse cenário, que Deus trabalhe aí. E eu quero dizer para você que o paciente é aquele que sabe esperar no Senhor. No segundo ponto, a paciência não é uma opção, mas é um mandamento. A paciência é um mandamento que nós precisamos aprender a obedecer. Precisamos aprender a ser submissos ao Senhor em relação à paciência. Também em relação à paciência. O terceiro ponto, o mandamento da paciência não é para alguns. Não é algumas pessoas, não são as mulheres que devem ser pacientes, mas para todo crente. Todos nós precisamos agir de paciência. E o que é mais importante, o 4, o prazo para o fim do exercício da paciência. Mas até quando vou ter que esperar? Às vezes a gente ouve as mães falando assim, mas eu tô cansada de ensinar, tô cansada de falar isso, tô cansada de mostrar o erro e não aguento mais falar sobre isso. E aí eu quero dizer para vocês que não tem prazo de validade ser paciente. Irmã Dulce, depois no finalzinho nós vamos anotar o seu recado, tá bom, minha amada? Não temos prazo de validade para sermos pacientes. A paciência precisa estar em exercício nas nossas vidas até a volta de Cristo. Até que Jesus volte. Seja paciente aqui na terra. Tiago fala que enquanto o Senhor não vem, as pessoas, ou seja, o crente deve, primeiro, esperar o fruto amadurecer como o agricultor faz.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Então, o que é isso? Nada mais é do que esperar o tempo da colheita. Eu vou plantar e eu vou aguardar o momento da colheita. O agricultor, ele planta e ele espera pelo tempo certo em que a colheita está no ponto de ser colhida. Então, nós, como cristãos pacientes, devemos também esperar o fruto amadurecer para que ele seja colhido. Às vezes nós não temos essa paciência. Às vezes nós falamos de Jesus para alguém e já esperamos que a pessoa decida na hora. E não é bem assim. Nós não podemos forçar nenhuma situação. Se o fruto ainda não está pronto para ser colhido, eu preciso continuar cuidando desse fruto, até ele amadurecer para ser colhido. Amém? Irmã Elvira, também bem-vinda conosco. E continuando no ponto 2. A paciência não é uma opção. Então, nós precisamos saber fortalecer o coração uns dos outros. Bom, fortalecer o coração uns dos outros, como diz aqui nesse texto de Tiago 5:8, que fala o seguinte: fortalecer o coração uns dos outros, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Será que nós temos preocupado com isso? Estado preocupados com isso? Com a vinda do Senhor que está próxima? Nós temos pensado nisso? Qual é a nossa preocupação com a vinda do Senhor? Porque a Bíblia diz que Ele está às portas. Como é que nós temos visto isso? Por quê? Porque isso nos leva a refletir que devemos ser pacientes com o nosso irmão. Paciente. 3. Abster-se de queixar-se ou murmurar uns dos outros. Olha aqui o texto que diz em Tiago 5:9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Queixa, murmuração, reclamação, aquela pessoa que reclama de tudo o dia inteiro, que não está feliz com nada, que tudo critica. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos nos abster, ou seja, abandonar as reclamações, as murmurações. Amém? Ponto 4. Seguir o exemplo dos profetas que sofreram pacientemente, como nós acabamos de ver aqui no texto de Tiago 5:10. Esse texto diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então, aqueles que foram pacientes e esperaram em Deus as respostas, fizeram a sua parte de falar de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso hoje, a importância de nós continuarmos a semeando a palavra de Deus. Ponto 5. Estar convictos de que o resultado da paciência é a felicidade e a restituição. Felicidade e a restituição é para aquele que espera no Senhor, para aquele que não faz as coisas do seu próprio modo, que não atropela, que não começa a agir no lugar em que é do Senhor. Então, o que é que eu preciso? Ser paciente. Mateus está assistindo com Maria Costa. Amém, Mateus. Bem-vindo conosco, viu, querido? Então, nós devemos ser pacientes, por quê? Para que nós sejamos felizes, para que tenhamos uma vida de felicidade, de restituição. Assim como aconteceu com Jó, que nós acabamos de ler aqui esse texto. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Você quer alcançar aquilo que você tem colocado diante de Deus? Persevere. Espera no Senhor. Seja paciente. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Quando você coloca uma causa diante dele, não se preocupe porque o Senhor não esqueceu dela. A única dificuldade que nós às vezes temos além do tempo é de deixar, de permitir que Deus trabalhe da forma que Ele deseja.
dentro do querer dele, do propósito dele para as nossas vidas. E o texto de Tiago 5,11 diz: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Lembre-se disso, Deus é Deus de misericórdia. A palavra dele diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre nós. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, porque as misericórdias do Senhor têm estado sobre a nossa vida. Nós temos um Deus compassivo, nós temos um Deus que cuida de nós com misericórdia. E não é porque somos merecedores, mas é porque Ele é bondoso. E a palavra dele diz que a graça dele nos basta. Amém? E o ponto 3, e o último diz, o poder da oração. É aí que eu queria entrar agora. Tiago 5, 12 e 20. Antes de falar sobre a oração, Tiago afirma: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ou seja, nós não devemos jurar por ninguém. Jurar por filho, jurar em nome de Deus. Então, cuidado com esses votos. Cuidado com o texto de Tiago 5,12 que fala sobre isso. Tiago, ele não está proibindo que os irmãos façam votos com o Senhor. Mas, quando você faz votos com o Senhor, você não precisa jurar, nem por ele, nem por ninguém. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz: mas combatendo uma prática inventada pelos fariseus. Então, cuidado com os juramentos. Cuidado com as palavras que você diz. Tiago espera que a palavra do crente seja verdadeira e de total confiança. Você tem que lembrar de alguma coisa assim. Quando você está falando com alguém, está afirmando algo para alguém, você precisa ter certeza de que aquilo que você fez está debaixo da aprovação de Deus. E às vezes você fala para alguém: não, eu não fiz isso, ou eu fiz isso. E a pessoa fala: não, você está mentindo. Não, eu não estou mentindo. Não, você está mentindo, não é verdade, não é verdade. E aí há uma preocupação com as pessoas em provar para o outro que está falando a verdade. E aí o que acontece? Ela jura. Não, eu juro por Deus, eu juro por tal coisa, eu juro pelo meu filho, eu juro. Pense no que eu vou te dizer agora. Não se preocupe. Vitória também conosco, Ariane, bem-vinda, minha prima. Deus abençoe vocês aí, viu, queridos? Então, o que eu quero dizer para você? Não use o nome de Deus em vão. Não jure por Deus, não jure por ninguém. E não fique tentando provar que você está dizendo a verdade, usando de juramentos para fortalecer a sua fala. A nossa preocupação, eu falei isso na semana passada, deve ser não com o que as pessoas pensam de nós, mas com o que o Senhor pensa de nós. Será que a gente tem se preocupado mais com aquilo que o Senhor pensa de nós? Porque às vezes nós passamos tanto tempo tentando provar para as pessoas que estamos certos, que fazemos a coisa certa, que aquilo que nós fazemos é o correto, e as pessoas não acreditam e a gente fica naquele desespero. Não se preocupe com isso. Quando você der uma palavra, lembre-se do que a Bíblia diz: é sim para sim e não para não. Não titubeie, não vacile, tenha certeza do que você está falando. Sim é sim e não é não. Você não pode ficar em cima do muro, não pode haver dúvida. Cuidado com a mentira, que a gente tem falado muito. A mentira abre portas para o inimigo, a mentira abre brechas na nossa vida. E quando há uma porta aberta por conta de uma simples mentira, tenha certeza de que a porta está aberta. E não há mais, a partir desse momento, limites para que o inimigo não entre. Você abriu portas, você deu liberdade por conta de uma mentira. Mas é uma mentirinha só. Não existe mentirinha e nem mentirona. Existe mentira. Para Deus, mentira é o pecado.
Então, não existe pecadinho e nem pecadão, existe o pecado. Então, cuidado com as afirmações. Não se preocupem em querer jurar para que a pessoa acredite. Não, jurou por Deus. Olha, quando eu juro por Deus, não jure por Deus que você está pecando. Não se preocupem em afirmar mais nada além da verdade. Diga a verdade, apenas isso. Se a pessoa não quer acreditar, problema dela. Não precisa usar de juramentos para fortalecer a sua fala. Cuidado com juramentos. Continuando aqui. As motivações para orar. A primeira que eu quero citar. A oração é eficaz e poderosa. Nós temos visto aqui nas nossas listas de orações quantas respostas de oração Deus tem concedido a nós. Quantos pedidos chegaram aqui hoje, quantas respostas Deus tem concedido a nós. Então a oração, ela é eficaz, ela é poderosa. Por quê? Porque é Deus quem está ouvindo aquilo que nós estamos colocando diante dele. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Lembrando sempre, se coloque diante de Deus para orar. Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Nós começamos a nossa live hoje pedindo perdão pelos nossos pecados. Então se santifique, se apresente diante de Deus, primeiro com a sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. E aí comece a fazer a sua petição. Coloque a sua necessidade diante de Deus. B. Deus responde às nossas orações, apesar das nossas fraquezas. Pois Elias orou a Deus e ele respondeu. Ah, Deus não vai responder a minha oração, porque eu sou pecadora. E quem não é? E quem está aqui que não é? Todos nós. Precisamos todos os dias lutar contra o pecado. Mas lembrando que o pecado ele precisa ser um acidente nas nossas vidas e não uma rotina. Algo que eu pratico todos os dias a mesma coisa. Todos os dias eu amaldiçoo o outro, todos os dias eu amaldiçoo também no pensamento, porque eu também peco só de pensar, porque o Espírito Santo mora em mim, ele conhece os meus pensamentos. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas ele sabe tudo de nós. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, cuidado, porque às vezes a gente não fala, mas pensa, e é pecado da mesma forma. Então, esteja atento com os seus pedidos, com a forma como você apresenta a Deus. E ele responde às nossas orações, sim. Apesar das nossas fragilidades, dos nossos erros. Por isso é importante se arrepender nos arrependermos dos nossos pecados. Pedimos o perdão de Deus. Elias era um homem semelhante a nós. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E aí? Ele orou de novo e o céu deu chuva. E a chuva chegou e a terra germinou seus frutos. Então, pensa, às vezes a gente não faz um pedido a Deus, às vezes você não coloca a sua necessidade diante de Deus, entendendo que você está impuro. Se você está impuro, vá lá e se conserte com Deus. Se você pecou e não se consertou, se arrependa. Nós falamos na semana passada. Retome a sua vida de onde você caiu. Retome a sua presença diante de Deus. Confesse o seu pecado e se arrependa. E certamente você é amado pelo Senhor assim como qualquer outro. Por quê? Porque Deus é aquele que escreveu a nossa história. A Bíblia diz que Deus já sonhava conosco e planejou a nossa vida desde antes de estarmos sendo gerados no ventre da nossa mãe. Então pensa na profundidade de tudo isso. Os motivos que nós temos para orar. Orar pelos aflitos ou por aqueles que estão em dificuldades. Ah, mas eu não oro por ninguém porque ninguém ora por mim. Lembre-se disso, quanto mais você ora pelo outro, mais Deus cuida de você. Comece a parar de olhar para os seus problemas e focar nas lutas do outro, nas dores do outro, nas enfermidades do outro, no sofrimento do outro. E certamente, quando nós saímos do foco de pensar só em nós, nas nossas próprias situações,
nós começamos a interceder pela vida do outro, a clamar pela vida do outro. E isso é muito bom. À medida que nós abençoamos o outro, nós somos abençoados também. Mas o contrário também. Quando nós deixamos de abençoar o outro, nós também deixamos de receber. Quando nós conhecemos a nossa posição de orar pelo outro e não fazemos, nós deixamos de receber. E continuando aqui, Tiago 5,13 diz que nós devemos orar por aqueles que estão sofrendo. Então, orar pelos enfermos físicos e por aqueles que estão com enfermidade espiritual por conta de um pecado. Eu não tenho nada com o pecado dele, o problema é dele, eu também tenho os meus, ele tem o dele, ele que vai resolver com Deus. Ore, Senhor, fale com essa pessoa, ela precisa se arrepender dessa situação, ela precisa se arrepender dessa prática, porque às vezes nós nos levantamos com tanta sabedoria, dizendo que nós somos tão entendidos da situação e já criticamos o outro, julgamos o outro, acusamos ele pelo erro dele, pelo seu erro, pela sua prática. Por que não vamos orar pelo outro? Por que não orar e clamar para que Deus venha e Deus tome a vida dele, que Deus mova o coração dele para que ele se arrependa de uma atitude dessa? Continuando aqui. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará se ele tiver cometido algum pecado, e eles serão perdoados. Os seus pecados serão perdoados. C. Orar pelo país que nós vivemos e pelas autoridades espirituais que nós temos aqui no nosso país. Pelas autoridades espirituais e pelas autoridades constituídas, ou seja, eu tenho obrigação de orar pela liderança do meu país. Eu tenho obrigação de orar pelas autoridades espirituais que estão sobre a minha vida. Eu também devo orar pelas autoridades que governam o nosso país. Por quê? Porque eu faço parte desse contexto. Porque o que acontecer aqui para a minha nação, eu vou estar aqui debaixo disso. O que o governo decidir, eu vou estar aqui debaixo da decisão dele. Então eu devo orar e eu devo buscar sabedoria em Deus e interceder pelos governantes. Às vezes a gente vê as pessoas horas e horas batendo boca no Facebook, criticando e batendo aqui e ali, tomando partido. Esse tempo que a gente gasta ali, a gente precisa gastar com oração, para que Deus venha quebrar as barreiras, que o Senhor venha cumprir a vontade dele na vida dos governantes, que eles não se esqueçam que eles estão ali porque é Deus quem permitiu. Então isso sim é importante. Gastar tempo com oração. Senhor, que não seja a direção do homem, mas a direção de Deus. Capacita a nossa liderança, capacita os nossos governantes, capacita os nossos líderes espirituais. Esse é um compromisso que nós temos com Deus. E continuando aqui, orar pelos irmãos que se desviaram da fé. Ou seja, aqueles que estavam firmes em oração, firmes na presença do Senhor e que foram se afastando. Eu tenho um texto aqui de Tiago 5, 19 e 20 que eu quero citar para você. Orar pelos irmãos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, ore pela conversão dos pecadores, ore pela mudança de vida das pessoas. Às vezes nós nos posicionamos só como um juiz, e nem que nós tivéssemos sido formados para ser juiz, é juiz para uma área profissional. Não é juiz para julgar a vida do outro. A Bíblia diz que à medida que nós julgamos, nós também somos julgados. Então, cuidado com a boca de juiz que às vezes nós tomamos, usamos as causas das pessoas. Quem deve orar? Todos. Todos nós devemos orar. Todos nós temos o compromisso de falar com Deus, de colocar as nossas vidas diante de Deus. E a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Então,
Toda a liderança da igreja deve orar. Todas as pessoas que fazem parte da sua família devem orar, inclusive você, inclusive eu, inclusive cada um de nós que serve a Deus deve se colocar em oração diante dele. Isso não significa que aquele que ora é perfeito. Porque às vezes nós nos sentimos santos demais porque oramos todos os dias, porque lemos a Bíblia. Eu estou aí no propósito com a pastora de ler a Bíblia em um ano. Nós estamos aí na leitura da Bíblia, já no livro de Jó, terminando. E aí, então, eu oro a Bíblia e você que nem ora. Ore na sua Bíblia, faça a sua parte. E deixa o outro que Deus cuida dele. Ore para que Deus, sim, desperte o coração dele, para que ele deseje também orar. E não é porque nós estamos em oração que nós somos melhores que ninguém. Orar é uma obrigação do cristão, ok? A oração feita pelo justo não significa que a pessoa que ora seja perfeita. O justo é alguém justificado por Deus. Então pensa nisso. Que o justo é alguém justificado por Deus. E eu quero, inclusive, abrir aqui com você no texto, não precisa abrir aí, no texto de Romanos 1, deixa eu achar aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Aqui nós vemos através da vida de Paulo o sentido da justiça de Deus nas nossas vidas. Alguém que confia e obedece a Deus. Esse é o justo. Você tem confiado em Deus? Você tem confiado a sua vida a Deus? As suas decisões a Deus? Cada decisão que você toma, você tem buscado a direção de Deus? Ou você tá naquele nível de pessoa que diz assim, eu sou maior, eu sou dona do meu nariz, eu decido pela minha vida. E aí, quando você começa a viajar no barco, lá no mar, e começa a tempestade balançar o barco, aí você se lembra. Senhor, me socorre, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, cuida de mim, me tira desse lugar, acalma a tempestade. E aí, nós só precisamos nos lembrar, de antes de fazer essa viagem com o céu encoberto, eu preciso perguntar para Deus, Senhor, é isso que o Senhor deseja que eu faça? O Senhor aprova essa decisão que eu estou tomando agora? O Senhor aprova esse curso? O Senhor aprova essa viagem? O Senhor aprova essa resposta? O Senhor aprova esse trabalho? Em tudo, nós precisamos buscar a direção de Deus. Faz toda a diferença nas nossas vidas sermos obedientes a Ele. Observamos que toda a igreja deve orar. Aqui em Tiago, nós temos a igreja que canta, a igreja que cura, a igreja que ora, a igreja que conquista. Olha que interessante, a igreja que canta, a igreja que cura, a igreja que ora e a igreja que conquista. Então, por que a igreja que canta? Porque é muito bom adorar a Deus, louvar a Deus, cantar louvores a Ele. A igreja que cura, a igreja que ora pela cura. Na realidade, é o poder da oração que age dentro da igreja. Nós não curamos ninguém, não temos poder para isso, mas é o poder da oração que chega à presença do Senhor. E a igreja que conquista. É a igreja que recebe de Deus aquilo que ela busca. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Busque ao Senhor. Deixa Ele tomar a sua causa. Como se deve orar? Mas de que forma orar? Às vezes há uma preocupação das pessoas que não conhecem muito a palavra de Deus, a Bíblia, e se preocupam em dizer assim, mas eu nem conheço a Bíblia. Eu nem sei orar direito, porque eu não sei da Bíblia, eu conheço pouco da Bíblia. Eu quero te dizer que não deve haver preocupação em você com isso. Por quê? Porque orar é falar com Deus. Orar é falar com o Pai. Então orar é estar à presença de Deus com o coração aberto.
é deixar Deus sondar o seu coração, esquadrinhar o seu coração. Tiago orienta que a oração deve ser feita com fé. A oração da fé. Então, primeiro creia que Deus vai ouvir a sua oração. Então, a oração deve ser feita com fé. Depois, a oração deve ser feita com persistência. E orou de novo, ou seja, eu preciso me posicionar firme num propósito de oração. Isso não quer dizer que eu deva repetir a Deus a minha oração, porque a Bíblia diz que Deus não precisa ouvir a oração repetitiva. Até porque, antes de abrirmos a boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Mas Ele espera de nós que possamos clamar a Ele pela nossa necessidade. Ok? Continuando aqui. A oração deve ser de forma específica e objetiva. Diga de fato a Deus em palavras. Fale para Ele qual é a sua necessidade. Orar é falar com Deus. A Bíblia diz que nós temos essa opção de pedir e Ele nos dá. Então nós temos, a palavra de Deus diz que eu tenho diante de Deus essa bênção reservada para mim. Então eu vou pedir a Deus e Ele vai me dar. Até porque às vezes a gente pede coisas para alguém, não recebe e reclama e fica muito bravo com tudo aquilo. Mas nós temos a opção de pedir e dai-se-vos-á. A Bíblia diz isso. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então busque a presença do Senhor na sua vida, amém? Deixa Deus trabalhar em você e com as suas necessidades. Seja objetivo nas suas petições. A oração deve ser de forma específica e objetiva. Elias orou para não chover. Ele falou para Deus que ele precisava. A oração deve ser acompanhada de cânticos, de adoração a Deus, de expressões de alegria. Cante louvores a Deus. Ou ainda, a oração deve ser precedida de perdão mútuo. Antes de se colocar diante de Deus, eu disse, peça perdão a Deus. Mas hoje eu passei um dia tão difícil, pastora. Eu tô com tanta raiva de uma pessoa. Eu tô com uma pessoa aqui, ó, parada na minha garganta. Pois então vai pedir perdão a Deus. Confesse isso a Deus antes de qualquer oração. Primeiro se renda diante do Senhor. Confesse porque você está em pecado com esse sentimento. E aí sim, depois que você fizer esta oração de arrependimento, pedindo perdão a Deus e perdoando a quem você precisa perdoar, certamente você pode fazer a sua oração. É como a oração do Pai Nosso, que às vezes nós oramos aí com tanta propriedade, mas quando chega naquele pedacinho, perdoai os nossos pecados, ou melhor, perdoar os nossos ofensores, assim como perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que é assim realmente? Nós perdoamos sempre a quem nos tem ofendido? Porque nós pedimos o perdão de Deus, assim como nós também atuamos como perdoadores. Então, essa é a diferença. Nós estamos afirmando na oração do Pai Nosso que nós também perdoamos. Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Será que eu sempre estou nesse nível de perdoar as ofensas daquele que agiu mal contra mim? E a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor o levantará. Pois muitas vezes nós oramos por alguém e a pessoa morre. E aí, como é que fica? Na nossa lista mesmo, na semana passada, nós estávamos orando há muito tempo pelo Renato e ele aguardava um novo fígado para fazer um segundo transplante, porque o primeiro deu rejeição. E bem-vindo, Pirso, Roberta aqui conosco. Bom ter vocês aqui, viu? Família querida. Vocês sabem do nosso carinho por vocês. Bem-vindos. E nós oramos pela vida dele, nós clamamos a Deus pela vida dele por um tempo, uns 2 meses, se não for mais. E na semana passada, 15 dias atrás, o Renato partiu, o Senhor levou o Renato, um jovem de 26 anos. E aí eu pergunto para você, mas que oração foi essa então?
Nós oramos e Deus levou essa pessoa? Por isso é importante orar. Senhor, que seja a sua vontade e não a nossa. Porque a vontade de Deus é que deve prevalecer, meus queridos. A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Nem sempre o que nós estamos esperando em Deus é o que Deus tem para a nossa vida. Então é muito melhor nós nos submetermos à vontade dele e dizermos para ele, Senhor, que seja a sua vontade e não a minha. Aí sim, nós entregamos o domínio de toda a situação nas mãos de Deus. Então é importante focar nisso, que a vontade de Deus seja feita no céu, na terra, que a vontade de Deus haja, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre céus e terra. E por último, a oração ou a súplica verdadeira deve ser feita a Deus, o Pai, ou por meio do Senhor Jesus, através dele, no Espírito Santo. Então lembre-se disso, que a nossa oração deve ser feita ao Senhor, ao Senhor. Ninguém mais deve receber pedidos de oração. Porque às vezes a gente vê isso nas redes sociais. Tal pessoa partiu, tal pessoa Deus levou, está com ele e agora continua cuidando de nós aqui na terra. Não, ele não está cuidando de você aqui na terra, porque ele não pode fazer isso. Ele não tem poder para cuidar de ninguém aqui na terra. A única pessoa que tem domínio sobre a nossa vida é o Senhor. Então não peça para quem já foi, porque não adianta. Ele não pode agir sobre a sua vida. Não peça oração para ele, não peça para ele trabalhar na sua vida, não peça para ele cuidar de você aqui, porque ele não tem essa autonomia para cuidar de você aqui na terra. E o que é mais importante, toda oração, toda petição, toda a necessidade que você apresenta, ela deve ser feita a Deus, porque a palavra dele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é Jesus falando, queridos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele que diz isso. Que ninguém vai ao Pai através do Filho. Diz mais, que ele é o nosso advogado, que ele é o nosso intercessor. Então não fique pedindo para aqueles que não podem resolver a nossa vida. Não faça pedidos que não sejam para Jesus. É só ele que é o nosso intercessor. Ele é que leva a nossa causa até o Pai. Amém? A palavra de Deus diz isso. Se você tem dúvidas, abra a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia e Deus vai revelar-se a você. Certamente com a verdade. A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através do Filho, Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Se você está procurado por algum irmão que precisa de oração, que você se coloque com o coração aberto, com misericórdia, com o coração disposto a orar pelo outro, interceda pela vida do outro. Você já adoeceu por causa de algum pecado encoberto na sua vida? Como assim, pastora? Pecado encoberto adoece? Claro que sim. Pecado encoberto adoece, falta de perdão adoece, pode até gerar câncer. E não sou eu que estou dizendo também, a própria revista Veja publicou isso uma época atrás, que eu assinava essa revista. Que quando nós deixamos de perdoar. Então as pessoas que têm câncer porque não perdoou? Não, nem sempre. Há causas físicas, há causas espirituais. Então eu preciso ter um coração perdoador. E que todo esse tempo de pandemia, nós possamos pensar nisso. Nós possamos, através desse tempo maior que nós estamos em casa, meio que ocioso, é tempo de preencher as nossas vidas. É tempo de alimentar a pessoa do Espírito Santo com as nossas atitudes boas. Deixar Deus mudar a nossa vida. Deixar Deus trabalhar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, tirando de nós todo rancor,
todas as pessoas que eu separo dentro de mim, que tem um lugarzinho reservado, fechado a 7 chaves, que ali ninguém entra. Bem-vindos conosco, Tiago e Ligiane. Que alegria ter vocês aqui. Não sei se estão no Brasil, se estão aqui em Paulínia, mas saudades de vocês, viu? Se puderem, depois manda uma mensagem, a gente gostaria muito de revê-los. Deus abençoe as suas vidas. Bem-vindo também, pastor Eloy aqui conosco, mas que nós possamos nos lembrar disso, que precisamos liberar as pessoas. No nosso coração não pode ter um lugar reservado, as 7 chaves fechado, onde algumas pessoas estão trancafiadas ali, guardadas, porque nós não conseguimos falar delas, lembrar do nome delas. Porque olha, querido, vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós reservamos lugares diferentes no nosso coração para as pessoas, quando nós retemos algumas pessoas por falta de perdão, nós estamos em pecado. Nós criamos uma barreira, e nós estamos aqui, inclusive nós fizemos como tema isso num acampamento que nós tivemos, que nós precisamos construir pontes e não muros. Os muros, ele nos limita, ele nos separa, e não é tempo de separar. É tempo de nos ajuntarmos, de nos unirmos em oração, de clamarmos pela vontade de Deus, de clamarmos pela direção de Deus, pelo cuidado de Deus. Não seja um construtor de muros, seja um construtor de pontes, seja aquele que intercede. A ponte é aquela que dá oportunidade ao outro para se locomover de um lugar para o outro. Que você seja esse construtor de pontes, que dá oportunidade ao outro para mudar de vida, que dá oportunidade ao outro para aprender a perdoar. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo ministrou esse texto comigo agora, esse assunto comigo agora, e eu quero dizer isso. Seja um construtor de pontes, seja um condutor de bênção. Foi para isso que Deus te levantou, como um embaixador nessa terra, para ser um condutor de bênção, porque há tantas pessoas amargas, com o coração endurecido, com dificuldade de perdoar. Você precisa liberar as pessoas que estão retidas na sua vida, porque assim como você aprende e ela deixa de ser abençoada por conta daquilo que você está prendendo na vida dela, por situações em que você está acusando-a por conta de um pecado que ela cometeu, de um erro que ela cometeu, você também está em pecado por não perdoar. A Bíblia diz que até 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes que for necessário. Não importa o tamanho do que ela fez, para Deus é tudo igual. O tamanho do que ela fez é tão pecado quanto a sua falta de perdão para com ela. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no seu interior, que ele venha moldar você, que ele venha quebrar a dureza do seu coração. Em nome de Jesus. Amém, irmã Rita? Nós também amamos muito, viu? Vocês todos. Irmã Emilene aqui conosco também, a paz, minha amada. Deus abençoe vocês. E que nós possamos neste momento agora entrar em oração pelas pessoas que estão aqui na nossa lista. Clamamos a Deus pela vida de cada uma delas. Algumas pessoas aqui em tratamento de câncer, como a Helena, Iracema, Antônio, Maria Mazinha, Silvia, Eduarda e José Eduardo. Que nós possamos colocar essas pessoas em oração. E se você tem um retorno, você que fez o pedido de oração por essas pessoas, que você possa também ir retornando para nós qual é a situação dessas pessoas hoje, ok? Também para os casais Isaú e Maria, Renan e Luzia, Nivaldo e Diana, Lia, Celso, Léo, Rogério, Vó Luzia, Oscar, algumas pessoas de dependência química, como Valdemar, o Gabriel, o Ricardo, o João Henrique e a Adriele, que o Senhor possa visitar a cada um deles, alcançando as suas vidas, abrindo portas de emprego para o Júlio César,
fortalecendo aí a família do Renato, que partiu para o Senhor, que Deus esteja guardando aí seus pais, fortalecendo a cada um, confortando vossos corações. Peço oração também pela doutora Val e os seus pacientes, para Deus, que o Senhor esteja tomando a vida deles, para o Jai e a Rose, que Deus esteja também visitando essas vidas, a Terezinha, que está em coma com um AVC, o Carlos Alberto, que Deus esteja também tocando nele com a unção de cura, o Bernardo, com uma dificuldade muito grave no rim, essa criança, se eu não estou enganada, ela tem 3 anos, algumas pessoas com depressão, como o Marcelo, que tem somente 9 anos, a Toninha, a Maria Helena, a Ana, o Lucas, que está também entubado por um diagnóstico aí complicado, pedindo também pelo César, que também estava com um diagnóstico confuso ainda, o João Henrique, que a gente já tinha dito com a Adriele, a Regina, também que Deus esteja visitando o coração dela, trabalhando, moldando, o Luiz Henrique, o Geraldo, e agora a nossa lista do Covid. Nós temos uma notícia boa aqui do Washington, que já está de alta. O Washington estava entubado, um jovem com 2 filhos, está já, graças a Deus, com alta em casa. Temos também presbítero Elias Mendes, que Deus possa estar restaurando, assim como o Arthur, e ainda o Pedro, de 13 anos, que eu não tenho notícia dele, não sei como está, mas é uma criança, um jovem de 13 anos, que tem comorbidade com o peso de 120, 130 quilos, então ele estava numa situação bem grave. O Leco, a Dulcineia e a Leide também estavam numa situação crítica do Covid. Pastor Juarez, que está, assim como o sobrinho dele, Murilo, pastor Juarez é de São Paulo e está também internado com Covid, começou a reagir, graças a Deus, a saturação dele começou a melhorar e ele começou a reagir aos medicamentos. Também é o Marcos, que está num quadro melhor, Elivelton também, Francisco Moura, Maíra, o Márcio e a Sueli. Que Deus esteja visitando a cada uma dessas vidas, alcançando a cada um deles. A todos aqueles que fizeram os seus pedidos de oração hoje, nós estamos agora neste momento entrando em oração e estaremos dentro de alguns minutos, depois de terminar essa live, às 20h30, eu estarei entrando numa live para levar uma palavra para a Igreja Batista Independente de Cárcere, em Mato Grosso, às 8h30 aqui no nosso horário e às 7h30 no horário deles lá no Mato Grosso. Então daqui a meia hora praticamente eu estarei com eles, não é nem numa live, é numa ministração, numa sala do Meet. Então, se você que está conosco desejar participar desse culto no Meet, junte-se a nós, me chame depois que terminar essa live e eu passo para você o link para você entrar, tá? Porque a sala é fechada e só vão entrar aqueles que estão autorizados pela pastora. Então, eu preciso do nome das pessoas que vão entrar para que elas possam ter liberdade de participar deste culto, ok? Oremos agora por essas pessoas. Peço que você baixe a sua cabeça e junto comigo entre em oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite te agradecendo mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, em nossas vidas. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua bondade. Ó Deus poderoso, nós queremos colocar no teu altar a vida destas pessoas que acabamos de apresentar em oração ao Senhor, causas que o Senhor conhece a cada uma delas, pessoas acometidas de câncer, pessoas acometidas, Senhor, de depressão, pessoas com relacionamento turbulento dentro do casamento,
Ó Deus, aqueles que precisam de emprego, que precisam de cura, de libertação por conta da dependência química. Senhor, Tu conheces cada necessidade. E em especial, meu Deus, a cada um deles. Aqueles que estão acamados, em isolamento nas suas casas e que a gente nem conhece. Há tantas pessoas hoje vivendo isso. Também sobre aqueles que estão num leito de hospital, numa UTI, que estão aguardando oportunidade para poder voltar a respirar com normalidade, com os seus próprios pulmões, sem aparelho, sem ajuda de aparelho. Eu peço que o Senhor venha tocar em cada uma dessas vidas, Deus. Que a sua mão de misericórdia os alcance agora. Que o Senhor venha operar na vida de cada um deles. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, levantando a cada um, restaurando. Repreendemos espírito de morte. Ó Deus, profetizamos vida sobre cada um deles. Que haja muito mais testemunhos, assim como nós já pudemos participar de tantos testemunhos de milagres do Senhor. Eu peço que o Senhor venha operar, Senhor, agir na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, eu oro também pelos governantes da nossa nação. Que o Senhor venha alcançar as suas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria, capacitação. Meu Deus, que eles possam se submeter à sua vontade, ao seu querer. Que o Senhor venha agir na vida deles, para que eles saibam que o governo da nossa nação está nas tuas mãos, que a direção de tudo está nas tuas mãos, Pai. Dá sabedoria a cada um deles. Eu peço também pelos participantes, ó Pai, quanto à área da saúde, daqueles que atuam em todas as áreas ali dentro dos hospitais, das redes da UPA, de todos os centros de saúde, daqueles que têm atuado em relação aos enfermos, que o Senhor venha tomar esses profissionais da saúde, agir na vida deles, guardar as suas vidas, cobrindo com saúde, sustentando, e também os seus familiares. Eu peço que o Senhor visite a cada um, Pai. Deus poderoso, eu peço também por cada um que está conosco nessa live, que o Senhor venha derramar uma bênção especial sobre o lar de cada um agora. Alcança os familiares, visita cada um. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, como a irmã Rita, que o Senhor venha tocar na vida dela agora, derramar cura sobre ela, restabelecendo a sua saúde. Eu peço a Deus poderoso por cada um desses amados que estão conosco, que o Senhor venha guardar as famílias, que o Senhor venha guardar os lares de cada um, guardando, Senhor, os pais, os filhos, visitando os corações, os jovens, adolescentes, as crianças, os idosos. Ó Deus, que a boa mão do Senhor venha tocar em cada vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço também, Senhor, por esse culto que estará acontecendo agora, às 20h30, que o Senhor venha tomar, Senhor, a direção deste culto e tudo aquilo que acontecer ali, seja para o louvor da Tua glória, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente você e a sua casa. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te capacite, que o Senhor te levante em oração, que o Senhor te levante como intercessor. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.